O Real Madrid foi até o Ramon Sanches hoje para enfrentar o Sevilha, né, no jogo mais cedo aqui no horário do Brasil, né? O jogo foi às 2 horas da tarde e o Real Madrid venceu por 1-0, tá? Num jogo bem ruim de novo, né? Enquanto se manter Arbeloa, esses mesmos jogadores aí, essa desorganização, enfim, enquanto não tiver uma mudança, enquanto o Mourinho ainda não vir, a gente vai sofrer, ainda bem que tá acabando, né? Ainda bem que tá acabando isso, né? Só resta o último jogo agora, né? Que vai acontecer no próximo sábado, tá? O Real Madrid joga, enfrenta o Atlético de Bilbao no Santiago Bernabéu para terminar e assim fechar a La Liga, né? Mas enfim, é um jogo de novo bem difícil de assistir, né? Teve mudanças dessa vez aí, dessa vez não foi com Carreiras, foi o Fran Garcia na lateral esquerda, dessa vez teve o Carvajal, né? O Carvajal muito mal também, na velocidade, né? É um jogador que o Real Madrid não deve renovar mais com ele mesmo. Provavelmente vai ser. Esse foi o último jogo dele, ou vai ser, né? Eu acho que vai ser ainda, né? Porque pelo menos uma despedida pro capitão aí, o melhor lateral direito que já tivemos, né? Pelo menos na minha opinião, né? Não lembro de outro lateral direito, pelo menos no auge, que jogou tão bem quanto o Carvajal, mas já deu para ele, né? 34 anos. Aí tivemos a novidade do Hausen, né? O Rudiger também tá muito mal, né? Foi Hausen e Rudiger. Pitar no meio-campo, Tchouaméni, Bellingham, Brahim Dias, Vinícius Júnior e Mbappé, né? Então o Real Madrid conseguiu fazer 1-0, né? Com um gol do Vinícius Júnior, mas antes disso o Sevilha pressionava bastante, né? E o Sevilha tá pressionado, né? Tá a poucos pontos da zona de rebaixamento, mas também de classificar para a Liga Europa, né? Apenas 2 pontos praticamente ali. E eu achei que o Sevilha ia vir moendo para cima da gente. Foi isso mesmo o início do jogo, né? Foi aí que a gente viu muitas falhas da defesa novamente, né? O Pitar dando umas entregadas de novo, né? Ele é um menino bom, tá? Mas não é para tudo isso, essa é a realidade, né? Tem potencial, 18 anos, mas vamos com calma com o Thiago Pitar, tá? Que ele dá umas entregadas, principalmente quando ele tá sendo pressionado, né? Ele quer fazer muito bonito, tem hora que você tem que dar chutão, tem hora que você tem que jogar para lateral, mas eu acho que ele vai aprender com o tempo, né? Aí como eu tava falando do Carvajal também, perdendo na velocidade ali, né, do lado direito do Real Madrid, na defesa, né? Teve uns lances que ele se saiu bem, como tirando bola de cabeça tal, em alguns momentos do jogo, mas pelo menos na velocidade o Carvajal já não é mais aquele jogador, e tudo bem, né? Ele tem 34 anos, o Real Madrid não deve renovar com ele. Mas depois, o Real Madrid, como sempre, né? Uma bola meio que achada, alçada ali na área. Eu não lembro quem que passou essa bola na área ali. E um pouco de falha defensiva também do Sevilla, né? O Mbappé domina essa bola, domina caindo, né? Com o jogador o zagueiro do Sevilha fazendo quase que falta assim no Mbappé. O Mbappé ajeita, o Vinícius Júnior domina essa bola e chuta, né? E faz um 1-0, uma bola rasteira, né? Do lado esquerdo do goleiro, fazendo 1-0 e só teve isso praticamente o jogo, né? O Real Madrid não conseguiu fazer nada mais, né? Teve uns lances de que tava o Vinícius Júnior sozinho, o Mbappé sozinho, mas você vê ainda a fome dos dois, né? De querer marcar o gol. Eu vi lance também que o Vinícius Júnior passou bem pro Mbappé, o Mbappé foi o pior do time, na minha visão, tá? Embora deu esse passe, eu não sei se é uma assistência, eu vi aqui no SofaScore, não contou com uma assistência dele, mas é ele que dá de peito, ajeita de peito pro Vinícius Júnior. Mas tirando isso, o Mbappé muito mal, tá? Teve um momento que ele tava para finalizar, tava só ele assim, e teve uma recuperação excelente do zagueiro do Sevilha, né? Desarmou ele muito bem. Aí teve esse outro passe do Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior não foi faminho nesse momento, cortou para dentro, passou para ele, e ele de esquerda, né, chutou para fora. O Mbappé bem mal aí, voltou mal de lesão, tá? O Mbappé voltou mal de lesão. Vinícius Júnior é outro que também, eu tô percebendo isso no 1 contra 1, tá muito mal há tempos, tá? Há tempos o Vinícius Júnior tá muito mal no 1 contra 1. Teve um momento que ele conseguiu se dar bem ali, mas depois de perder uns 9, né, de 1 contra 1 ali, da qual ele corta para esquerda, corta para direita. Não, na verdade ele corta para direita. Ele tá meio sozinho ali. Não foi num passe do Bellingham até. O Bellingham nesse passe aí ele conseguiu fazer uma coisa boa, né? Ele pressionou bem, roubou a bola, tocou de canhota, achou o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior na velocidade, o Vinícius corta para dentro, acha o Massantuano do outro lado, né? Massantuano pega ali na medida mesmo, mas a bola bate na trave. Volta pro Vini, Vini corta pra esquerda, direita e finaliza para fora, né? Foi o único momento bom do Vini também que eu achei, tirando o gol também, obviamente. Mas
Ah, o Vini fez o gol, gente. É Real Madrid aqui, tá? É Real Madrid, entendeu? É Real Madrid, o cara joga no Real Madrid. Tem que entregar mais na minha visão. E eu vou cobrar na Copa do Mundo, tá? Que eu vou fazer live também aqui, pelo menos dos Jogos do Brasil, no mínimo dos Jogos do Brasil, e vou cobrar bastante ele aqui. E na Copa do Mundo eu vou estar mais aliviado para poder cobrar, porque parece que no Real não pode, né? Alguns torcedores de Vini, as Vinizettes aí não curtem, né? Mas enfim, se você tá vendo o vídeo, eu falei, o Mbappé foi o pior. O Mbappé foi o pior, tá? O Bellingham também teve esse lance aí, mas muito mal. Voltou mal de lesão também o Bellingham, né? Mas o time inteiro tá mal, né? Depois entrou também Camavinga, entrou um outro menino da base, que eu esqueci o nome agora. O Pitar tinha saído, enfim. Entrou o Trent, mas não tirou o Carvajal, né? O Trent fez meio que um ponta direita ali, entrou o Gonzalo também, mas o Real Madrid já não fazia nada, né? O Real Madrid pouco cria, né? É impressionante, desde o Real Madrid do Xabi Alonso, o Real Madrid não cria, né? Então, com talvez aí, talvez não, né? Acho que 99% certo aí, que a gente viu, eu vi pelo menos aí umas falas do Special One, né? Ou pelo menos colocaram que ele falou que ele tem a proposta do Benfica, mas não viu, sabe do Real Madrid, mas não viu. Mas tá fazendo jogo duro, né? O Special One, eu acho que o Real Madrid só tá praticamente quase acertado, só tá esperando terminar a temporada, que termina no próximo sábado agora, pro Mourinho chegar, né? O Real Madrid poder anunciar o Mourinho, que o Mourinho vai ter muito trabalho nesse Real Madrid, tá? Mas enfim, pelo que eu vi do jogo, o Rudiger não dá mais para ser titular da equipe, né? Um zagueiro titular. Então o Real Madrid aí vai atrás de jogadores. Pelo que a gente vê, são dois zagueiros, né? Mais um lateral direito, dois meio-campistas. Eu acho que esse é o foco do Real Madrid, né? Pelo menos uns 5 jogadores aí. E eu acho que essas partes estão precisando acertar mesmo, né? Porque Carvajal saindo, aí tem que ter uma sombra pro Trent, né? Acho que o Trent não vai se consolidar com o tempo, né? Eu acho ele muito fraco defensivamente falando, né? Enfim. Mas o Real Madrid fez o que tinha que fazer, conseguiu fazer o seu 1-0, né? E segurar o Sevilha. Portanto, aí o Real Madrid consegue manter ainda os 11 pontos, né? Que vergonha do Farsa, né? Para não se distanciar tanto e não ficar aquele 14 pontos, né? Que o Farsa perdeu no jogo. Esqueci qual o jogo que o Farsa tinha perdido, né? E aí caiu para 11 pontos, né? Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o Farsa tá vencendo o Betis por 3-1, né? Então vai se manter mesmo os 11 pontos aí para ficar menos feio, né? O Real Madrid tem que fazer o que fez o que tinha que fazer e tá certo. Bom, agora esperar o Mourinho mesmo, né? Como eu tava falando aí, muitos boatos. Vamos ver o que vai acontecer. Ele diz que vai ter intromissão dele em alguns jogadores. Ouvi dizer que ele quer jogador do Sporting, né? Eu não acompanho o futebol português, mas o Mourinho tá dentro do futebol português, deixou o Benfica, tá deixando o Benfica sem nenhuma derrota, né? Embora tenha muitos empates, se eu não me engano são 11 empates, mas não perdeu, né? Não venceu também a Liga Portuguesa, mas enfim, esperar o Mourinho aí, ver o que ele vai fazer, né? Provavelmente o Florentino Pérez também vai estar de olho nessa Copa do Mundo, esperando para ver se algum jogador se destaca para poder pescar aí, né? A Copa do Mundo é sempre uma vitrine e o Real Madrid faz esses passos, né? Historicamente sempre fez isso aí, né? Para contratar jogador de Copa, né? Então eu acho que vai ter um misto, né? Até na live de hoje me perguntaram, né, se o Florentino ou o Mourinho iam poder contratar, né? Eu acho que vai ter um misto, né? Eu acho que o Mourinho vai contratar uma parte, o Florentino outra, né? Que o Florentino gosta de meter o bedelho também e contratar jogadores que ele quer. Desde que ele chame jogador consagrado, ouvi dizer que o Real Madrid tem praticamente 300 milhões para poder gastar, né? Então falam do Enzo Fernandes, mas o Enzo Fernandes custa 100, só ele, né? Eu acho que não seria um perfil que o Real Madrid precisa. O Real Madrid precisa se desfazer de alguns jogadores, né? Bastante na minha visão. Brahim Dias, que jogou hoje, não jogou bem, né? Brahim Dias horrível, né? Teve até um inscrito do canal que trouxe um dado aqui, que o Brahim Dias tem um jogo, não sei quantos jogos aí, 13 jogos, sei lá. Tem um gol, na verdade. Então, Brahim Dias precisa sair, Ceballos sair. O próprio Florentino falou que para contratar ele precisa vender alguns jogadores, né? Então, com certeza, Brahim vai sair, Ceballos vai sair.
Quem mais? O Alaba não vai renovar, então vai liberar aí um espaço de salário, né? O Carvajal não vai renovar, vai liberar um espaço de salário, né? E aí o Real Madrid vai poder fazer umas boas contratações aí, pelo menos é o que eu espero, né? Porque se o Florentino não fizer, pelo amor de Deus, né? E agora esperar aí o último jogo do Real Madrid, vou estar acompanhando ainda, mas com a temporada já terminada, tá ansioso para ver quem que o Real Madrid vai trazer. Essa é a nossa ansiedade de agora. E como eu tava falando na live também, a prioridade do Real Madrid, na minha visão, nem é Champions, tá? A prioridade do Real Madrid é acertar a equipe para a próxima temporada, o Mourinho acertar os jogadores ali, quem que vai ser titular, quem que vai ser reserva, e a gente conseguir ter de novo a hegemonia da Espanha, né, da La Liga. A gente começar a tirar de novo aí essas vitórias do farsa, né? A gente poder vencer times fracos aí, ter competitividade maior no El Clássico, né? E poder vencer Copa do Rei e La Liga pra gente, talvez daqui 1 ou 2 temporadas, pensar em Liga dos Campeões de novo. Eu não acho que a Liga dos Campeões seja prioridade, tá? Na minha visão. Embora a gente seja os reis da Champions, mas se vir Champions é óbvio que é ótimo. Se vir Champions é ótimo, é óbvio que é ótimo, mas eu acho que o Real Madrid competitivo se passa muito pela La Liga. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, Real Madrid 1, Sevilha 0, e até o último jogo, tá? Que acontece no próximo sábado contra o Atlético de Bilbao dentro de casa. É óbvio que eu vou estar soltando vídeo aí durante a semana, né? Sobre o que surgir do Real Madrid. Beleza? É isso aí. Rala Madrid.